nós escolhemos, tivemos aí a sorte de escolhermos uma profissão que a gente se realiza, que a gente impacta as pessoas, que a gente transforma vidas. E é importante que a gente também tenha um retorno financeiro. E é esse retorno financeiro que, logo no primeiro mês com as minhas alunas, eu já trabalho para que elas possam ter aí um raciocínio aplicado a ganhos. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Ei Psi, um programa feito para psi que quer transformar seu consultório, porque transformar é mais que melhorar. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E sabe qual é a minha missão? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês atendendo 5 pacientes por dia. E hoje a gente vai falar sobre um ponto-chave para uma sessão que vai fazer você ganhar pelo menos R$ 10.000. Você quer ver? Olha só, acompanha o meu raciocínio. Ganhar R$ 10.000 ou mais. Para que você quer, colega? Conta aí para mim. Quem está assistindo, escreve aí nos comentários, diz por que você quer ganhar. Primeiro, você quer ganhar por mês? Pelo menos, hein? R$ 10.000? Hum? Eu vou mostrar para você, porque eu acho que você quer, hein? Como isso é possível através do depoimento da minha mentoranda, Rosana Galvão, lá de São Paulo. Escuta aí. Com a sua mentoria, estou me sentindo mais confortável para dizer 180, 170, para chegar no mínimo a 160, ou seja, o dobro do que eu estava fazendo. E não quero captar clientes que me trazem R$ 20 por 1 hora de trabalho meu. As suas orientações deixam isso tão evidente que você não tem como continuar se tapeando. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua entrega, a sua dedicação, presente e disponível. Eu fico muito feliz, me dá muita segurança poder contar com você, e especialmente com o seu background, com a sua experiência. Isso, para mim, tem muito, muito valor. Recebendo luz, a sua luz, o seu fundamento teórico, seu entendimento, como você desenvolve seus processos, enfim, a sua análise. Isso, para mim, faz toda a diferença, porque há mentoras e mentoras. Ah, então, olha só, a Vânia Mello, tudo bom, Vânia? A Vânia quer ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês, né, Vânia? Precisa. Pois então, acredito que mais colegas que estão assistindo aí também estão no mesmo desejo que a Vânia. E eu quero que você perceba que entrar numa nova lógica, num raciocínio que vai fazer você sair de uma ilusão. Porque o que eu percebo com a Rosana, com outras alunas que eu acompanho? Que tem aí um caminho que sempre vai te trazer pacientes, que é você estar conectada a uma clínica popular, a convênios, a plataformas, né? Esta ideia de que você, quanto mais você atender, mais você vai ganhar, não se aplica a essa qualidade de atendimento. Sabe por quê? Porque você atende em volume e você ganha muito pouco. E nesse raciocínio, o que eu percebo das minhas alunas? Não tem tempo. Tempo para poder estudar, olhar aquele caso com capricho, porque a gente tem muitas perguntas quando a gente vai, e é bom que a gente tenha, né? Porque quando a gente está na clínica, a clínica é a arte das perguntas, mas a gente tem que saber fazer as perguntas para os pacientes. E o que eu vejo as minhas alunas ali emperradas é na insegurança: o que eu faço, como é que eu conduzo? E quando a gente começa a ter tempo, a gente senta, estuda, aprofunda o caso, tem insights, vai para a sessão muito mais determinada, com os pontinhos ali que vamos trabalhar com os pacientes na ponta da língua, com disposição, com energia mental. E isso, você sabe quem é que percebe isso? De cara, o seu paciente.
A Vânia aqui está nos dizendo, né, quer muito ganhar dinheiro na profissão, né, que ela escolheu, se dedica e ama. Perfeito. Isso acontece com todas nós. Nós escolhemos, tivemos aí a sorte de escolhermos uma profissão que a gente se realiza, que a gente impacta as pessoas, que a gente transforma vidas. O nosso trabalho, ele é um trabalho muito especial. E é importante que a gente também tenha um retorno financeiro. E é esse retorno financeiro que, logo no primeiro mês com as minhas alunas, eu já trabalho para que elas possam ter aí um raciocínio aplicado a ganhos. Ganhos de conhecimento, ganhos de saúde, né? Ganhos financeiros também. Sabe por quê? Porque nós psicólogas, nós temos às vezes um modelo meio sacrificial. Sabe o que é isso? Eu me lembro que lá no início da minha jornada como psicóloga, 20 anos atrás, e essa jornada aí, esse tempo de sacrifício durou um tempo. Eu me jogava em tudo que era oportunidade de trabalho, todas. Por vezes, eu atendia em cidades que são satélite aqui de Porto Alegre e passava de uma cidade para outra atendendo. E se eu sentasse para contabilizar, eu pagava para trabalhar. Hoje eu penso, mas como é que eu pude agir daquela forma? Sabe por que eu agia daquela forma? Porque eu tinha a ideia de que quanto mais eu topasse, quanto mais eu fosse atrás, né, de clientes, por vezes clientes como escola, sindicatos ou pacientes, não importa o valor que eu ganhasse. Eu poderia ganhar R$ 20, R$ 30, mas eu estava movimentando, eu estava fazendo acontecer. Só que essa é uma ilusão, porque quando a gente quer ganhar pelo menos R$ 10.000, quando a gente entende que a gente quer trabalhar com mais segurança, com mais tranquilidade, porque a gente fica muito preocupada com dinheiro, porque a gente se desgasta fazendo conta ali na ponta do lápis. E a gente quer qualidade de vida, né? Porque qualidade de vida a gente não prega para os nossos pacientes? E como é que a gente não aplica na nossa vida esse modelo sacrificial que nós mulheres, né, ficamos ali presas nesse circuito? E quando a gente percebe que a gente é capaz de precificar melhor, de ganhar mais por mês, a gente se empodera, a gente ganha segurança e a gente vai atender melhor, porque essa energia nova que mostra o teu posicionamento vai ser sentida pelo paciente, ele vai sentir essa tua energia, sabe? Através do quê? Da tua segurança em conduzir, da forma segura como você se coloca. Isso o paciente percebe de cara. E sabe por que é importante que o paciente perceba isso de cara? Porque ele está recebendo um atendimento com muito mais acolhimento, eficácia, e que ele já experimenta ali processos de abertura de pensamento, de insight, de percepção, de conexão com pontos da vida. Ele sai da sessão pensando nele. Ela sai da sessão com vontade de, por exemplo, conversar, fazer aquela conversa importante com o marido. Você movimenta as pessoas, né? Você coloca essas pessoas para que elas possam, saindo ali do aprisionamento do sintoma, elas possam agir na sua vida, ganhar potência. Sabe por quê? Porque você ganhou. Você ganhou essa potência, você ganhou essa liberdade de poder trabalhar sabendo que você está sendo muito bem remunerada. E quando você é muito bem remunerada, você vai experimentar algo que eu chamo aí de luxo. O que é luxo? Luxo na atualidade é a gente ter tempo, né? É um luxo. A gente ter tempo, eu prego a ideia de uma vida decente. O que é uma vida decente? Uma vida decente é aquela que você acorda e você tem tempo, inclusive para
se conectar com você, anotar o sonho que você teve, né, colega? Não dá para perder de vista que você também tem que investir na sua vida mental. Um tempo decente no qual você pode conviver com a sua família, pode tomar um café da manhã tranquila, ou até tomar um café da manhã, né? Durante muito tempo, quando além do consultório, eu também trabalhava como professora universitária, eu saía tão cedo que eu nem tomava café da manhã. E isso, ao longo do tempo, foi ficando pesado, principalmente quando eu tive filhos. E esse tempo que a gente ganha, a gente utiliza em proveito nosso. A gente vai poder, por exemplo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, nos mimar. Isso é uma vida decente, percebe? E você pode construir essa nova referência de trabalho para você. E essa nova referência, ela vai fazer com que você realmente atenda melhor. Porque ninguém tira da minha cabeça, nos meus 20 anos de clínica, em mais de 15 anos, né, como professora, supervisora clínica, que a nossa mente tem que descansar. Quando eu escuto minhas colegas, minhas alunas dizendo, por exemplo, que durante a pandemia, o serviço numa universidade estava ali chamando psicólogas e fazendo um contrato, é uma grande universidade, fazendo um contrato de acesso livre para essa colega de cursos online, livros em PDF, enfim, supervisão, tá? Mas olha só que contexto de trabalho essa aluna vivia. Ela atendia 11 pessoas em uma manhã, o que significa um tempo para cada paciente de 20 a 30 minutos, sem pausa. Sem uma pausa para se esticar, para respirar, para anotar uma informação importante, porque depois você vai ter que fazer a evolução do seu paciente. E se você atende 11 pacientes numa manhã, cadê o tempo para você sentar e evoluir e fazer uma sessão dialogada e pensar na estratégia da próxima sessão, ou buscar um texto porque você não está entendendo, será que aquele paciente é perverso? Ou será que é você que está imaginando isso? E quando você tem esse tempo para estudar, a qualidade da sua sessão muda e você fideliza o seu paciente. Porque o seu paciente que vai perceber que você está muito mais ativa, né? Que você está muito mais interessante como terapeuta, ele vai, por exemplo, se vincular a você e realmente entrar de cabeça no seu tratamento. Ele não vai ficar dizendo assim: olha, Débora, temos um feriadão, né? Então eu vou dar um tempo, depois eu volto na outra semana. Ah, mas Débora, na outra semana também tem feriadão, né? Então a gente se vê daqui a 2 semanas. Não. Sabe o que acontece? Quando você fideliza, o paciente diz assim: ai, vamos tentar ir nos agendar, porque tem 2 feriadões pela frente e eu não quero perder a minha sessão. Ah, olha só que diferença! Você está virando referência na vida dessa pessoa. E eu sei que esse sentimento é muito, mas muito potente. É o que faz com que a gente consiga vencer um dia de trabalho. É o que justamente nos dá aí essa valorização, porque a gente está trabalhando bem. E quando você vira referência na vida desse paciente, sabe o que acontece? Essa pessoa vai te procurar em diferentes momentos da vida. Quando a vida aperta, ela vai e volta a te procurar. Eu tive pacientes que me rastrearam em diferentes lugares, na internet, foram atrás de mim num outro lugar que eu atendia, e aí o porteiro deu o telefone. Então, essa possibilidade de ser buscada, porque o seu trabalho foi de excelência, porque o paciente ele já testou outras psicólogas. Você acha que o paciente não testou outras? Testou. E aí o paciente viu assim, nossa, mas essa que eu fui tava legal não, meio fraquinha, eu vou na próxima. E na próxima que era a minha antiga. E quando isso acontece, você tem a oportunidade de experimentar, inclusive, um reajuste nesse preço. A minha mentoranda, a Valéria, também de São Paulo, ela viveu isso
uma situação que talvez você tenha vivido, né? Se você viveu, marca aí, manda um sinalzinho para mim, para eu poder acompanhar também, né, o que está acontecendo aí com você. O que que aconteceu então com a Valéria? Alguns pacientes de plataforma, depois que tiveram alta, que encerraram lá o número X de sessões, quando a vida apertou, voltaram a procurar a Valéria. Só que aí, o que foi diferente? A Valéria estava atendendo esses pacientes que antes era da plataforma em atendimento particular. Só que na nossa orientação, o que aconteceu? Ao invés dela precificar com o preço da plataforma, por quê, né? Por quê? Ela entendeu que aquela busca era sim um elogio ao trabalho dela. O paciente foi buscá-la. Então, isso significa que o paciente valoriza, que o paciente ele quer algo melhor. Ele não quer aquela psicóloga meia boca. Ele quer a Valéria. E o que a Valéria tem que fazer? Precificar melhor. Se o preço da plataforma era aquele preço também meia boca, né? Ela vai fazer um valor acima de R$ 100. Por quê? Porque com um valor de R$ 100, mínimo, tá? Mínimo, um valor de R$ 100 a sessão, atendendo 25 pacientes por semana, você tem os seus R$ 10.000 que você tanto precisa, que você tanto deseja. Porque eu sei que você quer crescer, que você quer fazer aquela viagem, uma viagem para um lugar legal. Ou você quer surpreender a sua família, que tal, né, ter ali o dinheiro, ter o cash para poder bancar uma viagem e surpreender o seu marido. É você que vai pagar a viagem, vai ser ele, não. Olha que diferença na vida do casal. O seu marido vai te olhar com outros olhos. Vai realmente ver que você está crescendo na profissão. Ou então, aquele extra que entra para você se permitir usufruir do dinheiro, não sofrer com o dinheiro. E quando a gente usufrui do dinheiro, a gente consegue, né, nos presentear. E isso faz muita diferença para que a gente tenha bem-estar, para que a gente se sinta realizada, para que a gente possa chegar no consultório e ter outra cara para atender o paciente. Não se sentindo ali vitimada, porque o paciente está te contando que ele viajou ou que comprou um carro e o valor do carro é 150 mil e você leva uma flechada no coração, pã! Né? Pensando, nossa, o meu carro lá todo ferrado, né? E eu nem consigo imaginar quando eu compraria um carro desse valor. Esse pensamento que te põe para baixo, no qual você acredita que você não vai crescer, que você vai ficar submetida à clínica dos outros, que te dão um percentual, enquanto quem embolsa o dinheiro é o dono da clínica, é o dono da plataforma, não você, é um pensamento que você precisa abandonar para crescer. Porque senão você vai ficar no pingado dos pacientes, não estudando, não evoluindo, não crescendo. E quando você identifica, né, que nem a Vânia contou aí pra gente, eu quero ganhar dinheiro porque é a profissão que eu escolhi, eu quero cada vez mais me qualificar para atender melhor, e isso é possível. Isso não é algo, uma meta que você nunca vai alcançar só para os iluminados, para aqueles que foram ali, ganharam, tem sorte na vida. Aí você não tem sorte, né? Quando você vira a chave e você entende que você não é sorte, é trabalho. É trabalho, é estratégia, é raciocínio financeiro e raciocínio clínico. Você vai poder se oportunizar tempo para poder curtir os seus filhos. Não sei se você tem filhos. Eu tenho filhos pequenos. Não sei, Vânia, tem família, tem filhos? Mas quando a gente realmente quer ter aí uma experiência de vida diferente, curtir os filhos, por exemplo, né? Esse foi um dos motivos pelos quais eu saí de um emprego com carteira assinada, que era professora universitária. Por que eu saí? Porque era uma vida que eu não via meus filhos, que eu não podia conviver com eles, e que eu ganhava por hora muito menos do que o consultório.
E eu tive que, sim, entrar numa crise para fazer a virada. Porque a virada, ela não acontece no conforto, não. A gente tem que estar incomodada, a gente tem que sentir ali, né, um cutuco para fazer a virada. Por exemplo, também na mentoria, a Valéria me contava de uma situação que eu não sei se aconteceu com você. Comigo aconteceu este ano. O que a Valéria me falava? Valéria, 37 pacientes por semana, dando duro. Como é que a gente atende? Sentada, né? O que aconteceu? Um torcicolo, uma dor lombar. E ela estava me contando de como estava difícil atender os pacientes, porque estava com muita dor, só que ela não conseguia espaço para ir numa fisioterapia, que deveria ser frequente para que ela possa se curar dessa dor. Só que ela não encontrava tempo para ela. Olha só o modelo sacrificial. Quando você se prioriza, você vai encontrar espaço na agenda e você vai ter tranquilidade financeira para pagar o tratamento. Eu também experimentei os efeitos de ficar sentada há muito tempo e tive uma tendinite no glúteo. Nem sabia que isso acontecia, né, meninas? Acontece. Fica ligada, porque o nosso trabalho, ele também desenvolve LER, né? Lesão por esforços repetitivos. E a gente tem que ter uma reserva financeira para a gente poder se cuidar, para a gente poder trabalhar com muito mais conforto, uma cadeira legal, né? Um microfone legal. Por quê? Porque isso é qualidade de vida. Porque assim você vai escutar o seu paciente. Imagina ali numa cadeira ruim, né? Com dor, não tem como a gente escutar a pessoa. Você vai ficar ali na sofrência. E se você usa esse raciocínio para, por exemplo, priorizar um horário para você ir na fisioterapia, no Pilates, onde você necessita ir, você vai entender que aquele atendimento de R$ 60, R$ 40, às vezes R$ 30, ele não vai fazer diferença no seu orçamento. Por quê? Porque esse pingadinho, ele não custeia os seus custos de vida, as suas necessidades, o que você deseja, o que você precisa para você, para os seus filhos, né, a Vânia? A Vânia aí com 3, aí corajosa, aí a Vânia, aí, um monte de gente em casa para cuidar, além de ti. E a gente vai entrar num processo que é sair do sacrifício, sair da preocupação, e começar a ter tempo, esse luxo, e começar a ter cuidado conosco e começar a usufruir, né, do quê? Qualidade de vida. E quando a gente começa a fazer essa virada, a gente também entra aí num outro patamar da clínica. Que patamar é esse? Esse patamar no qual você tem um trabalho diferente, no qual você não está aí jogada no mar, piscina, né? Cheio de psicólogas e você não sabe identificar qual é o seu diferencial, qual é o seu estilo clínico, qual é a diferença que você faz aí entre tantas colegas. Já lá no primeiro mês, quando eu começo a trabalhar com as minhas alunas, eu começo a desenvolver esse raciocínio para precificação, que você vai ganhar aí segurança, descobrir o seu posicionamento, qual é a sua identidade profissional hoje, porque a gente muda muito, né? A gente vai vivendo desafios na vida, a gente vai amadurecendo e a gente vai ter interesse por atender outros nichos, outras queixas, né? O que é ótimo, porque a gente está crescendo. E é nesse momento que a gente também tem que reavaliar. Mas por que eu estou cobrando esse preço? Por que eu estou submetida a essa clínica de convênio? Por que eu não vou em busca do meu desejo? E isso eu sei que é muito confuso. Por isso que uma orientação, um suporte é sempre bem-vindo, para que você não se desvalorize mais, não fique nesse circuito que eu vejo as alunas, né, de que a saída é atender, 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 não importa o preço, eu vou atender porque assim eu vou capitalizar. Só que, olha só, o versinho é de pé quebrado, né? Essa lógica, ela não faz sentido, sabe por quê? Porque não tem uma sessão
de qualidade, na qual você consegue entrar em conexão com esse paciente, escutar esse paciente, compreender qual é ali a queixa desse paciente, que funcionamento esse paciente tem, se você não tem tempo. Tempo entre um paciente e outro, tempo para que você também cuide da sua mente e chegue no consultório já atendida. Você não vai chegar na pressa, você não vai chegar ali atrasada, sem conseguir se conectar com o paciente. Vai ser totalmente diferente para você e para o seu paciente. E quando você percebe que você está entregando um trabalho diferente do que você fazia antes. Pega aí a comparação com você. Eu trabalho bastante isso com as minhas alunas, né? A cada mês tem uma avaliação. E como é que no outro mês tu estava atendendo? E agora tu percebes a diferença? E isso faz impacto na tua sessão? Tu percebe o quê? O paciente está mais engajado, está mais interessado, está trazendo sonho. O paciente não está faltando mais. Parece que o paciente quebrou com a resistência, começou a falar. E isso não tem a ver assim, aconteceu uma mágica, né? O paciente, de repente. Não, é você que mudou. É você que se transformou. Por isso que é uma transformação pessoal, não é só uma transformação profissional. Quando a gente trabalha com psicoterapia, a gente tem um propósito. A ideia do cuidado, da transformação, da melhora do paciente é vital para a gente. E é isso que sinaliza que a gente está conduzindo uma sessão com excelência. E que porque a gente está conduzindo essa sessão com excelência, a gente também se sente segura, porque a gente enxerga o resultado no paciente, de cobrar o nosso preço justo. E não ficar ali, né, na insegurança, porque você não sabe o que você está fazendo. Por isso que eu falo que 5 pacientes por dia é o ideal. É o ideal para que você possa atender o paciente como ele merece, para que você possa compreender o paciente como você merece, para que você faça um tratamento como os dois precisam, para que você se sinta realizada como psi e para que o paciente tenha você como referência. E se o paciente tem você como referência, você sabe o que acontece? Ele vai te indicar, ela vai te indicar. Vai te indicar para quê? Vai te indicar para aquela amiga que está no sufoco, para a sogra, para a colega, lá no grupo de mães, né? Tô surtada, eu preciso de uma psi agora. Aí vai estar ali, não, encontrei uma ótima, vai nela. Olha, essa aqui fez, isso eu escutei com muito orgulho de uma aluna, né, que atendeu uma paciente particular, não era convênio não, que a paciente disse que fez uma trilha, né, às vezes os pacientes fazem isso, né, marcou com 2 psicólogas para ver qual era melhor. Qual era a melhor? Como é que o paciente sabe que você é a melhor? Diz aí para mim, como é que você percebe, tá? Que o paciente entende que aquela psi é boa. Escreve aí para mim. O que essa psi tem que fazer? Conta aí, hein? Contem aí para mim o que é, Vânia. O que tu acha que um paciente percebe? Não, mas essa psi é nota 10. Tem que fazer o quê? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma bela sessão. Por quê? Porque a gente tem que ter noção do que está fazendo. Exemplo, acolhimento ao paciente, que perpassa toda a sessão. Não é só na primeira sessão, você vai fazer isso sempre. Aí você sabe, colega, o que você está acolhendo? Diz aí para mim, quem é que tem aí uma ideia? Chegou o paciente, né? O paciente chega com bastante ansiedade, o paciente chega por aqui precisando muito falar, precisando de alguém que valide o que ele escuta, o que ele sente, o que ele vive, a situação atual dele, o estresse dele. E aí, você está acolhendo o quê? Diz aí para mim, quem está aí, manda uma ideia aí para mim.
Ah, tá, estamos acolhendo o quê? O que será? Se você está aí implicada em fazer uma sessão de excelência, você vai saber que você está acolhendo angústia, que você está acolhendo ansiedade. E aí você vai saber também o que você tem que oferecer enquanto técnica. Tenho que oferecer o que? Validação empática. É esse o tipo de intervenção que eu tenho que fazer. Olha só que clareza! Se você estuda, se você para, se você se prepara, porque você tem tempo, porque você não está naquela clínica de volume mega louca, né? Que suga a sua energia, que depois no final do dia você é varrida na pá, não consegue nunca preparar uma sessão. Você saiu disso e você vai perceber essa outra lógica que vai conseguir aí organizar a sua agenda de uma maneira digna. Você vai ter segurança para precificar, para atender, e essa chave vira. Eu vejo isso, sabe, através do quê? Através do posicionamento e da fala muito mais segura, muito mais assertiva que as minhas alunas vão ganhando. Porque essa é uma consciência que as psis não naturalmente, sozinhas, elas não desenvolvem. A gente precisa aí de uma chacoalhada, né? Para poder aí realizar tudo que o tempo, que é um luxo, nos possibilita, e o dinheiro, que é um outro luxo, também nos oportuniza. O que eu percebo muitas vezes é falta de estratégia. E quando você descobre que tem um caminho, um passo a passo, você vai poder ter o seu consultório funcionando a seu favor. Por quê? Porque o seu consultório é o seu negócio. Você vai conseguir investir no seu consultório não só dinheiro, mas tempo, dedicação, empenho, para fidelizar esses pacientes, para oferecer uma sessão diferencial para esse paciente realmente estar ali, né, vinculado com você, o que vai fazer com que você atenda em menos volume, os 5 pacientes por dia, com que você não fique refém da pena do paciente, e aí você cobra pouco, porque o mínimo é R$ 100. Estou trabalhando aqui com a tua dignidade. O mínimo é R$ 100 para você fazer um trabalho especializado, um trabalho que é, né, essencialmente transformador. Você transforma vidas. E é difícil às vezes cair a ficha, né? É, muitas vezes tem um atendimento que você só escuta. E aí no início, quando você está clinicando, parece que não fez nada. Só que você fez. Você estava ali, sabe como? Como continente, para que o paciente coloque todo o conteúdo pesado, trash, dentro de você. Então você está fazendo alguma coisa. E quando você entende o que você está fazendo na sessão, você vai conseguir ir além de coletar a história do paciente. Por quê? Porque você vai ter ferramentas, você vai ter consciência, noção do que você está fazendo. Por exemplo, realizar um bom diagnóstico. Por que você tem que fazer isso? Porque sem ele, colega, você não vai estar organizada e nem orientada para a proposta de tratamento, sem saber, inclusive, definir quais são as ações prioritárias do tratamento, quais são as ações prioritárias que o seu paciente que chegou está precisando. E é frequente a gente observar quadros aí de pacientes que não melhoram, que não evoluem. Por quê? Porque você não conseguiu definir qual é, às vezes nem qual é o diagnóstico desse paciente. Como é que é o modo que ele funciona? Eu vejo essa transformação nas minhas alunas que é muito legal, que é a seguinte, ó, de se sentirem orientadoras, de não saberem muito bem que estão fazendo uma psicoterapia, percebem que não tem ali segurança, né? E muitas vezes nem ideia do que estão fazendo. Coletam uma história muito bem, relacionam fatos do passado com fatos do presente, entendem um pouco do funcionamento, mas se eu pergunto, essa paciente,
é neurótica, perversa ou psicótica? Não sei, volta, Débora. Mas essa paciente, ela tem aspectos melancólicos ou ela está com depressão? Cli. Essa é a virada que você tem que fazer. Não é só coletar histórias, porque se você coleta histórias, se você fica fazendo algumas considerações, você está trabalhando naquela camada superficial. E por que a gente quer trabalhar além da camada superficial? Porque é aprendendo a escutar a comunicação inconsciente do seu paciente que você vai fazer realmente a transformação, a mudança psíquica que o seu paciente precisa. Exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Uma paciente que está em tratamento há muito tempo e começa a trazer sonhos. E nos sonhos, né, uma mulher, já no meio da vida, começa a trazer sonhos nos quais ela é assediada, ela é elogiada, ali nos sonhos tem os galãs que ficam borboleteando, né? Ela tá naquele sonho expressando o quê? A feminilidade dela, o desejo de ser olhada, de ser reparada, de ser percebida. E tudo isso que parecia um sonho nada a ver para ela, né? Que ela até ria com as amigas, porque sempre era um galã lá, bonitão e interessante, né? Sempre que acontecia isso, ela minimizava. Só que a análise desses sonhos foi fundamental para a gente chegar num ponto que estava encoberto, que nem ela percebia, que era justamente a insatisfação com o seu corpo, com o seu peso. E quanto isso, essa insatisfação, bloqueava sua libido e interferia na qualidade do seu casamento, no vínculo com seu marido. E aí, o que aconteceu? Uma porta se abriu, novos conteúdos vieram e a gente chegou naquilo que era necessário, o que estava ali que nem ela sabia que era necessário. Por quê? Porque é um conteúdo inconsciente, porque a gente trabalhou com sonho. E essa paciente que ganha isto, ela vai pagar o seu preço justo. Ela não vai ficar ali pagando, né? A psicóloga que cobra baratinho, é um preço bem bom, mas que fica na superfície, não vai além. Não, ela quer mais, ela quer saber dela, ela quer mergulhar em si e poder ter mais clareza sobre o que acontece com ela. E é isso que faz com que você tenha uma sessão diferencial, com que você, já exercendo aí um outro olhar clínico, um outro raciocínio clínico, você vai conseguir ter satisfação, ter tranquilidade em poder conduzir uma negociação de preço sem ter pena. Quando eu vejo as minhas alunas, eu não sei se isso acontece com vocês, tá? Já aconteceu comigo. Então, eu acho que se aconteceu comigo, se acontece com as minhas alunas, acontece com você, colega que está assistindo, né? Marca aí um para mim. Ah, isso rola comigo, Débora. Marca aí um sinalzinho para mim. Por quê? Olha só. Quando eu trabalho sobre a questão da pena, eu escutei uma história tão difícil, Débora. Nossa, a pessoa me deu muita pena. E a pena me fez, por exemplo, não correr atrás daquela paciente que está devendo 2 meses. A pena fez eu baixar o meu preço, porque eu achei que ia ficar melhor. O que falta para essa colega? Por que a pena pegou? Porque ela não tem técnica. Não tem técnica, ela não sabe identificar o que é necessário para aquele paciente. Por exemplo, sabe aquele paciente que começa a dizer o gato subiu no telhado? Ah, será que dá para fazer quinzenal? Ah, esse lance do quinzenal me pega, hein, colega? Hoje eu até botei nos stories ali a perguntinha. Você acha que atendimento quinzenal funciona? Fiquei bem feliz que a maioria está dizendo que não. Por quê? O atendimento quinzenal, ele funciona quando você está conduzindo o paciente para o fim do tratamento. Aí você vai espaçar os encontros até eles serem mensais e até o paciente ir embora. Agora, quando é esse pedido torto aí do paciente, vamos para o quinzenal porque eu estou sem dinheiro, não é para ir, não é para ter pena. Porque você vai estar iludindo o paciente, isso é técnica, viu? Isso é técnica.
iludindo o paciente está achando que vai melhorar, que está se tratando, só que não, porque de 15 em 15 dias, o que acontece? Ah, você que atende de 15 em 15 dias, aquele paciente que deveria ser semanal, você sabe o que acontece. O paciente chega, conta, fala, e aí não tem tempo para elaborar, para que exista ali uma conversa terapêutica, para que você possa usar os diferentes tipos de intervenção, para que você possa trabalhar um sonho, para que esse paciente se sinta minimamente acolhido, com a sua ansiedade mais, né, minimizada. Nem isso vai rolar. Então, paciente quer pedir quinzenal, pense que pense, por que eu vou aceitar? Não caia nesse pedido. E quando a gente começa a ter raciocínio clínico, a clínica muda, porque você vai estar entregando qualidade, porque você vai estar aí conduzindo o paciente com segurança, sabendo avaliar, sabendo conduzir o paciente para o caminho que vai gerar transformações e resultados. E para isso você tem que saber qual é o diagnóstico, qual é a melhor intervenção que você vai construir naquele plano terapêutico. Lembra? Você aprendeu na faculdade e nunca usou. Nunca usou por quê? Porque não tem tempo. Quando eu peço para minhas alunas sessão dialogada, elas entregam porque eu fico ali todo dia. Manda a sessão, cadê a sessão? Oi, e a sessão dialogada? Porque não tem tempo. Se você não tem tempo, colega, para fazer uma sessão dialogada, você atende no susto. Você não sabe o que você está fazendo. E isso prejudica a sua clínica, porque você vai ficar no patamar meia boca, você não vai ganhar segurança clínica nunca. E sem segurança clínica, você vai ficar presa na clínica de convênio, atendendo por 30 pila, 40 pila, 50 pila, 60 pila. Os pila, vai ficar nos pila. E eu sei, assim como a Vânia contou, né? Ou sei que você também que está me ouvindo quer ganhar mais. E não tem nada de impossível, de inadequado em querer prosperar, em ter ambição. Você vai entrar aí num outro tipo de lógica, não é a lógica sacrificial, é a lógica de que eu me valorizo, eu sei trabalhar, então eu posso precificar, eu posso garantir aí uma melhora clínica para esse paciente. E é assim que você vai chegar numa equação equilibrada, na qual você entende que 5 pacientes por dia você entrega um trabalho de qualidade, porque você estudou, porque você se dedicou, porque você vai cobrar o mínimo dos R$ 100, que é o mínimo da dignidade, e você vai ter ali o quê? Ao final do mês, R$ 10.000. Ai, Débora, o meu preço é 120. Beleza, calcula aí, vai ser mais de R$ 10.000. Ah, o meu preço é 150. Isso aí, colega, vai ser mais de R$ 10.000. Entende? Então, o que é necessário fazer? Mudar, virar a chave para que você cresça. Porque eu acho que tá na hora, hein? Tchau, tchau. Ótimo feriado.